Bom, há uma decepção das pessoas que acreditaram nos institutos de pesquisa. Os institutos praticamente acertaram quanto o Lula teria, mas erraram fragorosamente todos os grandes institutos na avaliação de Bolsonaro. Vamos ver quais serão as desculpas que eles vão dar. Uma coisa que eu posso adiantar é que parte desse processo é uma onda, um processo evolutivo. Então, talvez, certamente, segundo essa tese, não foi captado esse momento, até porque ele é muito móvel, esse momento não foi captado. Como, por exemplo, Erundina, em São Paulo, venceu quando Paulo Maluf era o primeiro colocado nas pesquisas e a vitória dele já era dada como certa, mas houve uma onda. Aqui houve uma onda, por exemplo, de voto útil. Lula pediu voto útil, saiu pela culatra, porque grande parte do pessoal de Ciro Gomes, que foi o alvo principal desse pedido do Lula, dessa ação do Lula de voto útil, Ciro Gomes trouxe votos para Bolsonaro. Tem um fato que eu quero ter várias explicações, várias mudanças. Claro que o que aconteceu está baseado num complexo de fatores. Mas eu quero colocar um fator que me parece importante. Todas as benesses distribuídas pelo governo Bolsonaro, especialmente as sociais, os R$600, né, o auxílio, a queda da inflação, a inflação tem a ver com a vida das pessoas, e uma série de resultados positivos, a queda do desemprego, que tem um veso social. Então, todo esse conjunto de benesses que o governo está oferecendo, não se sabe a que custo isso vai redundar no futuro, mas isso está chegando mais devagar do que o governo imaginava. Então, esse processo continua e vem continuando e diminuiu a distância. Lula ficou praticamente parado e esse processo fez Bolsonaro subir. Não é só isso, tem um complexo de coisas, mas eu queria ressaltar isso. Por que eu estou ressaltando isso? Porque vem um segundo turno, que é dia 30, e esse processo do Bolsonaro continua em evolução. Ele não para junto com o fim do primeiro turno. Ele vai continuar. As mesmas pessoas vão votar. Aí vai ter uma série de acertos, provavelmente alguns. O Ciro não se definiu, o pessoal do Lula acha que o Ciro vai se definir a favor do Lula, eu não tenho essa certeza. A Tebet parece que vai se definir a função do Lula, mas as pessoas não votam tanto assim por indicação. A Tebet disse, transfere o número dela para o Lula. Não é assim. As pessoas têm suas preferências que nem sempre obedecem essa lógica de direita, esquerda. O cara simpatiza com a Tebet, simpatiza com o Bolsonaro, vota no Bolsonaro, vota no Lula, desse jeito. Então, eu acho que esse segundo turno vai ser, se prepare, o segundo turno muito disputado e crescem as chances. Antes a gente diria, se você pegar as pesquisas, você vê que no segundo turno, segundo as pesquisas, ganha o Lula folgado. Essas pesquisas são antes do final do primeiro turno. Agora, eu acho que as coisas mudaram muito. As pessoas vão votar muito contaminadas
pelo voto do primeiro turno. E esse processo de assimilação, né, de digestão do que o governo Bolsonaro apresentou de benesse, de distribuição de bondade, etc., etc., tudo isso vai aumentar, deve muito provavelmente funcionar no segundo turno. Então, eu acho que as chances de Lula diminuíram e as chances, consequentemente, as chances de Bolsonaro aumentaram. O Bolsonaro está emplacando governadores e está emplacando, já emplacou nos 3 estados mais populosos e de mais eleitores, estados politicamente fortes. São Paulo, Minas e Rio. Minas, o Zema não se definiu, mas não vai com o Lula, não. Então, você tem em São Paulo uma luta entre o candidato petista e, surpreendentemente, o candidato bolsonarista. Isso foi uma enorme surpresa. Fernando Haddad perde para Tarcísio. Essa foi um erro grave, a diferença foi muito grande. Tarcísio sai na frente contra Haddad, e aí o Estadão diz a frase terrível: era PSDB, chega ao fim. Governador Garcia foi encarregado de segurar as alças do caixão do PSDB, que pode estar sendo enterrado nesta quadra, pode estar sendo enterrado nesta quadra. Olha aí, bolsonarismo ganha força nos estados e no Congresso. Isso ninguém imaginava, os institutos não previram, e de repente o bolsonarismo, que é a direita, toma conta do Congresso. Uma outra coisa em São Paulo foi que o nosso querido astronauta, que era tido como derrotado, vence a eleição e é o senador por São Paulo. Uma surpresa. Está eleito senador por São Paulo. Aí os institutos falharam gravemente, muito gravemente.